Olá, meu amigo, olá, meu irmão, olá, você que nos acompanha no canal. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar esse conteúdo da lição da Escola Bíblica Dominical dos jovens, né? Já entramos no terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando, né? Porque a gente já iniciou, estamos na terceira aula já, sobre os milagres de Jesus. Então, nesse terceiro trimestre, nós vamos estar aprendendo sobre os milagres de Jesus. E desde já, eu agradeço grandemente a sua companhia, esse clique que você deu aí e você estar consumindo esse conteúdo que a gente, com tanto carinho, prepara para edificar, primeiramente, a sua vida e também para que você, professor, venha edificar a vida dos seus alunos, né? Você que é um aluno jovem que nos acompanha, um amigo, também que venha edificar a sua vida e que Deus venha cada dia mais ser refletido através da sua vida, amém? Desde já eu peço para que você deixe aquela curtida abençoada aí para nos ajudar no nosso trabalho, para nos dar mais relevância aí no canal. E também copiar esse link e compartilhar ali nos grupos no WhatsApp, mandar para aqueles seus amigos professores para abençoar a vida deles também, compartilhar no Facebook, enfim, nos ajudar a ir mais longe, amém? Então, nesse terceiro trimestre da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, nós vamos estudar, como já foi dito, sobre os milagres de Jesus. Nós estamos na aula número 3. Vocês estudaram a aula de número 1 e a aula de número 2, onde foi uma introdução, né, sobre os milagres. Foi estudado sobre o que é o milagre e o propósito dos milagres no ministério de Jesus. Agora, especificamente na lição de número 3, nós vamos começar, a partir da lição de número 3, a gente vai estar começando a estudar milagre por milagre de Jesus, alguns milagres ali do quarto evangelho do apóstolo João, apóstolo do amor, amém? Vamos iniciar então a nossa lição, que é esse o nosso objetivo aqui, amém? Nós temos aqui, você já está acompanhando, vamos voltar aqui uma tela, você está acompanhando aqui que nós temos o texto do dia, né? Mas antes nós vamos acompanhar aqui o nosso tema, né? Os milagres nas bodas de Caná, lição número 3, que vai ser ministrada no dia 15 de julho, amém? Fiz um resumão aqui das primeiras duas lições, né? Você, professor, você, aluno, você que acompanhou nas outras lições, você viu então o que é um milagre, que é uma intervenção sobrenatural, né? Então, esse é o resumo bem básico, né? A gente está fazendo um resumão, um apanhado geral. E qual é o objetivo? Então, o milagre, o que é o milagre? É a intervenção sobrenatural. Qual o objetivo deste milagre? É o socorro do aflito e a glorificação de Deus, né? Então, nós temos duas ações que é o objetivo do milagre. É o socorrer e glorificar. Socorrer quem? Ao aflito, aquela pessoa que está em necessidade. E glorificar a quem? Automaticamente glorificar a Deus, né? Então nós temos ali duas ações, que é o socorro e a glorificação. O socorro do aflito, da pessoa, aquela que está passando por essa dificuldade, e automaticamente todo o milagre tem que ter a glorificação de Deus, porque este também é o objetivo, amém? E nós vimos aqui na segunda lição, vocês viram, né? Sobre os milagres, né? O propósito dos milagres no ministério de Jesus. Então a gente viu o que é o milagre e os propósitos, que é uma nova aliança, né? O reino de Deus é chegado, Jesus vem para anunciar justamente isso, né? Então, através da cura, da libertação que ocorre, né? Jesus devolve a dignidade para aquelas pessoas que passavam por dificuldade. Porque, como vocês bem conhecem a história, né? Naquela época, os acamados, com enfermidades, eles eram, na sociedade daquela época, eles eram excluídos, né? Da sociedade. Então, automaticamente, Jesus, com os milagres, além de glorificar a Deus, né? Ele também vem trazer essas pessoas
de volta ao âmbito social, né? De volta à sociedade, vem integrar essas pessoas marginalizadas, essas pessoas esquecidas que estavam muitas vezes ali ao lado, esquecidas pela sociedade. Então, além de tudo isso, Jesus vem anunciando o reino de Deus através da cura e libertação, né? Ele vem anunciar o reino de Deus. Também, através da cura e libertação, ele vem trazer essas pessoas de volta para a sociedade. Todas essas pessoas a qual ele curava, os cegos, enfermos, coxos, né? Então trazia de volta, dava dignidade novamente, devolve a dignidade para essas pessoas e automaticamente também glorifica a Cristo. Esse é um dos principais aí pontos, lógico, né, dos propósitos, dos milagres do ministério de Jesus. E nós agora entramos na lição sobre o milagre específico, né, o seu primeiro milagre no seu ministério, que é o milagre das bodas de Caná. E nós temos o texto do dia que diz: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, aqui eu já tenho algumas evidências, né? Os sinais. Sinais por quê? Porque o sinal, ele quer dizer alguma coisa, né? Além daquilo que está ali. Não sei se você está conseguindo me compreender, mas o sinal, ele fala mais do que aquilo que às vezes a gente vê. Então, se você olhar com cuidado, o sinal ele está representando, ele está indicando algo mais profundo, né? E Deus manifestou ali a glória de Deus naqueles sinais, né? E através dessa manifestação da glória de Deus, os discípulos creram nele, né? Através disso, houve a fé em Jesus Cristo. Esse é o nosso texto. E a nossa síntese: o primeiro milagre realizado por Jesus evidencia todo o programa de seu ministério. Então, Deus não enviou Cristo, seu Filho unigênito, nesse mundo sem um propósito, sem um programa, sem um objetivo. Ele tinha sim um objetivo, tinha um propósito e tudo tinha que acontecer no seu devido tempo, né? Tanto que muitas vezes Jesus falou: não é chegado ainda meu tempo, né? Então isso tudo evidencia que tudo tinha um cronograma. Deus é organizado, então tinha um cronograma para Jesus ali seguir e evidenciar Cristo e testemunhar a Deus nos seus determinados momentos certos. Amém? Nós temos o índice, então, com 3 temas que nós vamos estar estudando e os 3 objetivos também. Antes eu quero ler, não está na tela, mas eu quero colocar aqui a leitura, né? Analisar. Então, nós temos 3 objetivos. O primeiro é analisar os objetivos dos milagres no Evangelho de João. O segundo é destacar o fato de Jesus ter uma vida social ativa. E o terceiro é detalhar o significado do milagre nas bodas de Caná. Então, esses são nossos 3 objetivos que vamos estar seguindo nos 3 temas que nós temos aí na tela, né? O objetivo dos milagres no Evangelho de João. O segundo tema é Jesus e a sua vida pessoal. E o terceiro, o significado do milagre da transformação da água em vinho. Então, começando no texto número 1, nós vamos estar falando do objetivo dos milagres no Evangelho de João. E nesse tema, nós vamos ter 3 subtópicos, que vai ser o primeiro, né? Um evangelho singular, os 7 sinais e finaliza com o objetivo dos sinais no Evangelho de João. E aqui você vai poder acompanhar comigo aqui na tela, então, eu fiz um resumo desses 3 pontos aqui em uma tela só, né? No objetivo dos milagres no Evangelho de João. Então, João é um evangelho que ele é diferente dos demais, principalmente no seu início. Ele já inicia, quanto os outros evangelhos iniciam falando da infância de Jesus Cristo, né? Encarnado aqui na Terra. O Evangelho de João, ele inicia falando da pré-existência do Filho de Deus, né? O Verbo que se tornou carne.
Então, esse já é principal diferença no Evangelho de João, que já inicia falando da pré-existência de Deus, que leva automaticamente para os 7 sinais. No Evangelho de João, nós vamos ter 7 milagres, 7 sinais que o apóstolo João fala, ele não denomina como dunamis, né, como poder, mas sim como sinais. E sinais, como eu já falei antes, é alguma coisa que indica algo a mais, né? Ele não é só o que está aparecendo ali, ele indica alguma coisa mais profunda, algo a mais. Então, no próprio Evangelho de João, ele tem esse cuidado de trazer todo esse detalhe de cada milagre de Deus que Jesus fez aqui na Terra, desses 7 milagres, esses 7 sinais que Jesus Cristo que ele descreve, né? Ele anota e escreve no seu Evangelho. 7 sinais que levam a crer em Cristo. Então, esses 7 sinais automaticamente para levar a crer em Cristo, né? Que eu puxei ali, você pode acompanhar, tem uma seta, né? Que indica os sinais que é pelo Pai. Então, crer em Cristo, que foi o Pai que enviou ele. Então, aqueles sinais são feitos para que as pessoas creiam em Cristo e que foi o Pai, Deus, que lhe enviou. E com esse objetivo de crer para que eles venham ser salvos. Amém? Então, é esse o principal objetivo do livro do Evangelho de João, a pré-existência do Filho de Deus. Ele inicia, né, esse é o seu diferencial. Ele fala sobre 7 sinais, tanto que o livro é até chamado em alguns pontos, alguns teólogos, como o livro dos 7 sinais. Então, ele tem 7 milagres, descreve um a um, né? Levam a crer em Cristo, né? Cristo faz esses sinais para justamente glorificar a Deus que está nos céus e também evidenciar que foi Deus que mandou ele, que ele de fato é filho de Deus, e para que todos aqueles que creem em Jesus Cristo, creem em Deus através de Jesus Cristo, seja salvo. Esse é o primeiro ponto. Nós vamos encaminhar aqui para o segundo ponto, que nós vamos ter o segundo e o terceiro, mais alguns detalhes para nós conversarmos aqui. No segundo tópico nós temos Jesus e a vida social. Então, como nós vimos em algumas outras lições, Jesus ele não estava no anonimato, né? Ele tinha uma vida social e automaticamente eu separei aqui 3 pontos e nós temos o primeiro ponto que Jesus influenciava. Lógico que Jesus influencia, está no presente, né? Porque ele está vivo. Mas aqui eu estou me referindo ao Jesus encarnado, né? Ele veio à Terra e, como Cristo encarnado, ele era uma pessoa social. Ele participava de eventos, estava jantando ou almoçando na casa de um amigo ou de outro, daquelas pessoas que muitas vezes eram abandonadas pela sociedade, não eram bem vistas pela sociedade. Então Jesus ia lá, almoçava, comia, estava junto com essas pessoas que não eram bem vistas pela sociedade, justamente para integrar essas pessoas na sociedade. Então, Jesus vem não para dividir, mas sim ele vem para integrar essas pessoas na sociedade e mostrar o verdadeiro evangelho, que muitas vezes não é você ver a casca daquela pessoa, né? Apenas o exterior, mas sim ver o coração daquelas pessoas. Então, Jesus, nada melhor do que ele, né? Para dar esse exemplo, ele era uma pessoa sociável, né? Isso nos dá o próprio exemplo, como a gente já falou em algumas outras lições, até do trimestre anterior, no meio da faculdade, no meio do nosso trabalho, do curso, nós temos que ser pessoas sociáveis, nós temos que nos associar, nós temos que ser pessoas comunicativas, porque através disso nós devemos evidenciar Cristo e sempre quando tivermos a oportunidade, sempre buscando também a oportunidade de falar com as nossas palavras do verdadeiro evangelho, de Cristo. Mas lembrando que antes de mais nada, né, nós vamos já estar falando de Cristo através das nossas ações. O segundo ponto ali, para iniciar os sinais,
Jesus escolhe um casamento. Então, para a gente ver essa importância que Deus dá para o casamento, para a instituição, né, para a célula master, que é a família. Então, nesse ponto, nós podemos ver, como nós falamos antes, que tudo na vida de Jesus, no seu caminhar aqui na Terra, existia um cronograma, existia um projeto, existia um objetivo para eles estarem atingindo. E Deus escolheu, por Jesus Cristo, para que esse início dos seus milagres fosse acontecer justamente num casamento. Poderia ser na sinagoga, poderia ser num lugar público, maior público, né? Porque naquele casamento ali, o sinal mesmo que se aconteceu foi um sinal que poucas pessoas ficaram sabendo, porque muitas outras estavam ali na festividade, tomando vinho e nem perceberam a falta do vinho. Mas Deus, como Ele evidencia, como ele dá valor à família, Deus escolhe para que Jesus venha fazer seu primeiro sinal num casamento. E o terceiro ponto ali fala sobre a diferença de João Batista, né, e Jesus Cristo. João Batista como o último profeta, automaticamente tendo uma vida um pouco mais restrita, um pouco mais, vamos colocar assim, antissocial, e Jesus Cristo no novo concerto, aí sim tendo essa vida social, que foi o que nós já conversamos, né? Estando no meio das pessoas, integrando essas pessoas a qual a sociedade já tinha excluído, já excluía, né? E assim fechamos o ponto número 2. No terceiro ponto, então, terceiro tema, nós vamos ter aqui o significado do milagre na transformação da água em vinho. E aqui também nós vamos ter 3 pontos que nós vamos estar estudando, né? O primeiro é: fazei tudo o que ele vos disser, né? A palavra que a mãe de Jesus, Maria, falou ali para os criados. O segundo, o milagre. E o terceiro, o significado do milagre. Então nós vamos ver aqui esses pontos, aí aqui sim, esses aqui um a um nós vamos estar acompanhando, tá? Vamos na tela aqui. Nós temos aqui o significado, então, do milagre, a transformação da água em vinho. E o primeiro ponto, fazei tudo quanto ele disser. Aqui nós temos uma passagem que eu separei para vocês aqui em Atos 15, 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. É uma passagem de Paulo ali. Então, o que isso evidencia? Que Deus, ele sempre trabalha em parceria com nós, com os homens, vamos colocar assim nesse ponto, tá? Então até evidencia ali entre as setinhas, ó. Deus trabalha em parceria. Nesse exemplo do sinal da transformação da água em vinho, vamos levar nesse exemplo aqui, você há de convir comigo que Jesus muito bem poderia pegar as talhas, aqui ali, ou foi o ponto para o milagre, e fazer das talhas aparecer simplesmente o vinho ali. Você não crê nisso? Então, por que pedir para os servos ali encherem de água? É lógico que tem toda uma tipificação que nós vamos estar conversando, mas antes nós queremos falar aqui que Deus trabalha em parceria. Isso quer dizer que Deus tem a parte que nós, quanto pessoas, quanto humanos, podemos fazer. Tem a nossa parte que nós devemos fazer, né? Não só podemos, quanto devemos fazer. Mas o milagre só é milagre quando é algo sobrenatural, né? E o sobrenatural não cabe a nós. O sobrenatural nós não podemos fazer. Então, por isso que justamente ele é milagre. Mas Deus quer, né, que nós venhamos fazer parte desse milagre. Ou seja, a nossa parte nós devemos fazer. Aqui no caso desse sinal da transformação da água em vinho, foi primeiramente o quê? A sabedoria, né, dos noivos em convidar Jesus para aquela festa. Então, esse foi o primeiro ponto, né? Foi uma questão que os noivos fizeram. Não foi um milagre, mas foi uma sabedoria da parte deles convidar Jesus para fazer parte daquela festividade. E o segundo ponto, vamos colocar ali, o noivo ou a noiva não esperavam que faltasse o vinho, né? Não esperavam isso,
Mas quando aconteceu a falta, né, vem ali, lógico, a mãe de Jesus, não dizendo o que ele deveria fazer, mas avisando, né? Avisando que tinha faltado o vinho. E automaticamente depois, quando Jesus vai para fazer o milagre, ele pede para aquelas pessoas, aqueles homens que estavam ali, para encher as talhas de água, que esse era o processo que cabia a eles fazer. Então, para evidenciar que Deus sempre trabalha em parceria. E nós temos aqui dois versículos, dois salmos, né, duas passagens, que evidencia também algo sobre o milagre. Então, Salmos 37, verso 5 diz, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E uma parte A do verso 7 diz, descansa no Senhor e espera nele. Então, aqui tem uma receitinha para o milagre de Deus nas nossas vidas. Qual é o primeiro ponto? Entregar, eu deixei em vermelho. O segundo, confiar. E o terceiro, descansar. E o quarto, esperar. É fácil fazer isso? Nos dias de hoje, que nós acabamos querendo confiar no nosso próprio braço, na nossa própria força, no nosso próprio querer. Então, esse aqui é uma receitinha básica para o milagre de Deus para as nossas vidas. Primeiro ponto é a entrega. Tu entrega algo, eu entrego meu celular, entrego meu carro, eu estou falando, lógico, de algum bem, né? Mas eu entrego, por exemplo, um filho meu, vou viajar, vou deixar um filho na casa dos tios, dos avós, eu não vou deixar com qualquer um. Mas porque eu entreguei, deixei ali para aquela pessoa, porque eu confio nela. Então, essa entrega, ela é seguida da confiança. Nós temos ali a entrega e confia. Então, essa entrega ela é seguida de uma confiança. E a gente só confia em quem? Em quem a gente conhece, em quem a gente tem um relacionamento íntimo, né? Eu não vou entregar nada para alguém estranho, alguém que eu não tenho um relacionamento. E dessa parte não é diferente para nós. Nós devemos ter a intimidade com Jesus Cristo, nós devemos conhecê-lo cada dia mais para que nós possamos entregar para Ele e confiar nele, entregar qualquer âmbito da nossa vida, seja nossa vida profissional, nossa vida intelectual, nossa vida amorosa, né? Vocês, professor, estão trabalhando com jovens, então nesse sentido, a vida profissional deles muitas vezes estão na fase de não sei qual curso cursar, qual faculdade fazer, estou meio indeciso. Basta ter e buscar essa intimidade com Deus para ter essa facilidade de entrega, né? Porque senão, às vezes você quer entregar, mas não quer. Por quê? Porque não tem uma intimidade, não conhece de fato Jesus, não sabe o que Ele pode fazer por ti. Então, é uma coisa puxa a outra. A entrega, que ela é uma entrega através da confiança. E quando você entrega e confia naquela pessoa, tu não vai ficar toda hora ligando, né? E aí, tá tudo bem? Tá tudo certinho aí? Como é que tá? Como é que tá a casa? Como é que tá o filho? Como é que tá? Né? Você não fica toda hora ligando e perguntando. Porque automaticamente, se você ficar toda hora ligando, é porque você não está confiando, não está descansado. Mas com Jesus Cristo tem que ser diferente. A nossa entrega tem que ser uma entrega de confiança. E essa confiança vai nos trazer um descanso. Vai trazer um descanso, nós podemos ficar descansados, tranquilos, confiantes em Deus e esperando nele, no caso do nosso milagre, né? No mundo hoje que nós vivemos, no mundo da internet, da rede, da mensagem instantânea, que você manda, a pessoa recebeu, tu já fica ali querendo a resposta logo, né? Essa questão da espera é uma situação um pouco difícil, nós temos que concordar com isso, mas Deus, Ele não tarda e nem falha, né? Ele não vem adiantado e não vem atrasado, como às vezes muitos hinos a gente canta assim. Ele vem na hora certa. Então a bênção, muitas vezes, se ela é adiantada, ela não servirá de bênção para nós. Aquele milagre que a gente quer às vezes, que é uma bênção, enfim, dando um exemplo assim,
não servirá de bênção se ela vir fora do tempo. Então Deus sabe, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o momento certo de recebermos o nosso milagre. Então esses aqui são alguns pontos que eu queria deixar para vocês no ponto número 1, né? Sobre fazei tudo quanto Ele vos disser. Até mesmo ali mostra a confiança, né? Da mãe de Jesus, de Maria, em Jesus, porque logicamente ela sabia quem ele era, né? Através da promessa que ela tinha tido na sua vida. E o tópico 2, vamos indo lá que está chegando no final do nosso tempo, o milagre em si. Então, no milagre, automaticamente nós temos duas questões. Primeiro, para acontecer o milagre, nós temos que ter algum problema a ser solucionado, alguma dificuldade, né? Alguma aflição, né? E aqui no caso que nós estamos vendo aqui, da transformação da água para o vinho, era a falta de vinho. Era uma coisa que não foi programada para que o noivo e a família ali não tinham programado. Inclusive, diga-se de passagem, que a cultura daquela época, as festividades duravam às vezes até 7 dias, né? Um casamento, enfim. E se acontecesse de faltar durante essa festividade ou vinho ou algum tipo de alimento, isso era um escândalo para a família. E eles eram passíveis até de multa, né? Naquela festividade, porque deixaram faltar a alegria, deixaram faltar o mantimento durante aquela festa. Então, com a intervenção de Jesus Cristo naquela festividade, transformando a água em vinho, automaticamente Jesus Cristo evitou que aquela família passasse por todo aquele constrangimento, né? De repente ser até multada em virtude de deixar faltar o vinho. Então nós temos o problema que foi a falta de vinho e a solução que foi o quê? A presença de Jesus Cristo naquele casamento. Então, que eu e você possamos ter essa sabedoria em todos os negócios, começando dentro do nosso próprio lar. É lógico que você, professor, vai estar ministrando para jovens, mas você já pode deixar essa dica, deixar esse caminho para que eles já, desde agora, quanto jovens, possam orar e pedir para que Deus venha estar nesse negócio, orientando eles para um casamento correto, uma sábia escolha para o seu esposo, para a sua esposa, e também trazendo para a minha e para a sua vida, professor, para que Deus venha trazer nos dar a sabedoria para que nós venhamos a cada dia, diariamente, convidar Jesus para estar conosco em todas as nossas decisões. Que todos os problemas que nós venhamos a passar, que você e eu não somos isentos de passar problemas, mas que todos os problemas que nós venhamos passar, nós venhamos ser orientados por Jesus, convidá-lo Ele e que Ele venha trazer a solução. É lógico que nessa solução desse problema vai ter a nossa parte a fazer, é óbvio, mas quando chegar o momento que nós não podemos mais, que daí será, sim, um milagre, né, da parte de Jesus Cristo. E o terceiro subtópico, o significado do milagre em si, que é o último aqui, a gente finaliza, né? Então, aqui fala das talhas. As talhas, existiam ali 6 talhas naquela casa, e aquelas talhas eram usadas justamente para a purificação dos judeus, para eles lavarem. E a água limpava o seu exterior, né? A água limpava o seu exterior, mas não limpava o interior. Então, Jesus, quando pega essas talhas, que era algo religioso, algo dentro de um costume dos anciãos que eles tinham lá, algo usado para a religião, quando Jesus pega aquilo, pega as talhas, para usar para algo social, para uma festa social, ele mostra que aquilo, o mais importante, né, é a transformação interna. Quando Deus transforma a água em vinho, mostra que a purificação externa é interessante, mas mais interessante é a purificação interna, porque essa purificação externa, ela tem que começar dentro do nosso coração, tem que começar no nosso interior. Então, por isso eu coloquei ali, a água limpa o exterior, né? O vinho nos transforma por dentro, né? E o vinho significa ali a alegria, o prazer, o amor de Deus.
Então é justamente isso que tem que transformar as nossas vidas, a nossa essência, de dentro para fora. E assim, automaticamente, nós estaremos refletindo Cristo, influenciando outras pessoas com a nossa alegria, com o prazer que nós temos em Cristo, com a certeza da nossa salvação. Amém, meu amigo e meu irmão, professor que nos acompanhou até aqui? Nós vamos agora então para a nossa conclusão, que diz o seguinte, né? Fiz um resumo da nossa conclusão também. O primeiro milagre de Jesus é um resumo de todo o seu ministério. Transformação da realidade resultando na glória de Deus e a salvação por parte daqueles que crerem, né? Então, um resumo do ministério de Jesus, o que é, né? É uma transformação da realidade, toda aquela dificuldade que muitos passavam, excluídos da sociedade, então era uma transformação da atual realidade daquelas pessoas, resultando no quê? Na glória de Deus, através desta transformação, resultando na glória de Deus e na salvação daqueles que crescem em Jesus Cristo, crescem em Deus através de Jesus Cristo. Amém? Que Deus venha nos abençoar cada dia mais, que nós possamos servir de bênção e que, de fato, os milagres de Deus venham acontecer em nossas vidas no momento certo, para que o nome dele venha a ser glorificado e todo aquele que está ao nosso redor possa crer, se não creu ainda, possam crer em Deus através de Jesus Cristo e através dos milagres que ele atua em nossas vidas. Até a próxima lição, que Deus abençoe, meu irmão.